Então, meus caros, voltando a esta nossa tela, eu terminei o bloco passado falando que é importante você guardar a naftalena, o naftaleno. Por quê? Sabe aquelas bolinhas brancas? Às vezes você encontra em banheiro, esses mictórios de rodoviária, de boate, quando tem muita gente, né? Que não se tem muita limpeza, muita gente urinando, para o cheiro não ficar muito forte, põe naftalina. Mas por quê, professor? Ela é uma substância que tem uma propriedade que pouquíssimas substâncias têm. A propriedade de sublimar. Ela é sólida, ela passa do estado sólido direto para o estado gasoso, então ela solta vapores. É uma pedrinha soltando vapores, é uma ideia que eu quero que vocês tenham da sublimação. E esses vapores dão aquele cheiro forte da naftalina. A famosa camisa de torcedor do Santos, né? De vez em quando ele tira do guarda-roupa, cheio de naftalina para a traça não comer. Os vapores matam as traças, esses insetinhos roedores da camisa que fica guardada. Então aquele cheirão de naftalina, a gente fala assim, nossa, começou a chegar o frio, a gente já sente o cheiro de naftalina. Por quê? Porque normalmente é assim, né? Principalmente a gente aí que é pobre. Ah, não tem muito espaço no guarda-roupa? Joga lá em cima, montou no canto lá, para não ocupar espaço. Aí quando vem o frio, você puxa a danada lá. Só que como ela ficou muito tempo parada, as tracinhas podem ir lá comer essa roupa. Joga naftalina, deixa umas bolinhas de naftalina, que a traça não vai não, porque ela morre. Beleza? Ela morre por intoxicação antes mesmo de chegar lá. Ela respira, né? Insetos, por exemplo, respiram por traqueias, por traqueídes. Se contaminam muito fácil. Seguindo, vamos seguir. Até a Segunda Guerra Mundial, os aromáticos tinham como principal fonte o carvão. Hoje, grande parte vem novamente de quem? Do petróleo. A naftalina que eu acabei mencionando para vocês está aqui, são aquelas bolinhas brancas. Temos dois anéis que estão fundidos. Eles têm carbonos aqui que são comuns, beleza? E continuam tendo tripla ligação dupla alternada. Tripla ligação não, 3 ligações duplas alternadas. Seguindo mais, grande parte desses hidrocarbonetos aromáticos estão na natureza, são empregados na indústria de inseticidas e corantes e também no fabrico de explosivo. Muitos oferecem risco e não riso, não são engraçados, sendo alguns considerados carcinogênicos ou cancerígenos. Sabe onde aparece muito isso aí? Propaganda de cigarro, né? Tem alcatrão. Alcatrão é hidrocarboneto. Esses caras são muito tóxicos. Nós temos uma substância chamada metilbenzeno, que nós vamos estudar mais um pouquinho, e ela está presente na cola de sapateiro. Olha aqui, colinha de sapateiro. Cola de sapateiro, metilbenzeno. O cara cheira isso aqui, gente. Muitos moleques adultos, os nóia, cheiram isso aí. Eu vou trazer agora, de uma maneira geral, um fechamento para esta parte de compostos aromáticos. Belezeira? Nós vamos encerrar essa parte trazendo algumas propriedades dos aromáticos. E aí a gente vai aprofundar. Depois a gente vai continuar nosso estudo. Então dê uma olhadinha. Hidrocarbonetos, de uma maneira geral, são apolares. Se apresentam unidos por fracas forças de Van der Waals. Mais adiante você vai estudar isso, ou já estudou uma vez na vida. Possuem baixo ponto de fusão e de ebulição, quando a gente comparar com compostos polares ou inorgânicos. Também, né? Podemos dizer assim. Dissolvem-se em substâncias apolares, porque eles são apolares, então apolar com apolar, mas não são solúveis em água, que é polar. Não, aqui é hidrocarboneto, né? Eu ia falar composto orgânico, ia generalizar. São menos densos do que a água. Isso é interessante saber, porque toda vez que tem um vazamento, como nós tivemos aí no Nordeste, de petróleo, né, contaminando as praias, ele fica por cima da água normalmente, menos denso. Existem algumas camadas do petróleo, algumas frações do petróleo que são mais densos,
mas de uma maneira geral, grande parte do petróleo, no caso dos hidrocarbonetos, eles não solubilizam na água, não se dissolvem, portanto eles ficam flutuando na superfície da água. Suas moléculas são apolares e tendem a ficar distantes entre si. A principal aplicação desses compostos é que eles formam só isso, ó, só isso. Toda a matéria-prima da indústria petroquímica e fertilizantes são amplamente utilizados como combustíveis, só. E aqui nós discutimos já algumas propriedades acerca de ponto de fusão, ponto de ebulição, dependendo da quantidade de carbonos, dependendo da cadeia carbônica. Belezinha? Então nós encerramos o estudo dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Perceberam que nós não vimos nada com ramificações? É porque a gente ainda nem estudou a ramificação. E é o que nós vamos começar a ver agora, a nomenclatura de hidrocarbonetos com cadeia ramificada. Ramificada. O que vocês precisam saber? Ramificadas estão associadas com radicais. Estão associados com carbono terciário. Radical aqui, pessoal, não é um cara extremista, viu? Na política, como a gente tem nos últimos anos, né? Essa briga política radical. Radical aqui tem outro nome na química. Como é que se forma um radical? Simples. Toda vez que você tem um composto covalente, dois átomos estão ligados, pelo menos dois, eles estão compartilhando elétrons. Aquela ligação compartilhada, ela pode ser quebrada. Quando ela é quebrada, ela pode ser quebrada de duas maneiras. Quebra e fala assim, ó, que nem um casamento, ó, cada um vai para o seu lado, cada um leva o seu elétron de origem. A gente chama isso aí de quebra ou cisão homolítica. Mas, em alguns casos, a ligação é desigual. A cisão é desigual. A ruptura é desigual. Pensa esse cara que tem aqui um elétron e esse também tem um elétron. Eles se ligam, os dois elétrons ficam ali entre eles. Quando quebra, esse cara fala assim, vou pegar os dois elétrons para mim, o meu e o dele. Então foi desigual. A quebra é heterolítica. E esse cara perdeu o elétron. Se ele perde elétron, ele se transforma num cátion. Se esse ganha elétron, ele transforma num ânion. Esses caras são importantes na química orgânica? Sim. Mas para a formação dos nossos radicais, nos interessa estudar quebra homolítica. Então vamos dar uma olhadinha nessa tela que eu trouxe aqui para vocês. Entra lá, criatura. Oite. Professor, travou a bagaça aí? Aê. Considere uma molécula genérica, ou seja, qualquer uma, do tipo XY, onde esses átomos estão ligados por ligação covalente comum, compartilhando um par de elétrons. Está aqui. Esse elétron é do X e esse elétron é do Y. Esse que eu deixei em pretinho é do Y. Pintei só para diferenciar, tá? Porque não tem diferença em cor, não. Não deve ser representado de forma diferente. Então, se a gente oferecer uma certa quantidade de energia a esta ligação, ela pode ser quebrada de duas formas. Quebra homolítica. Cada um fica com seu elétron. Aí o X fica com seu elétron e o Y fica com seu elétron. Beleza? Ou quebra heterolítica. Então, nesse caso, né, a gente representa assim, ó. Vamos continuar aqui, não é carga negativa isso aqui, tá? Esse em vermelhinho que eu estou colocando é assim. O Y ele tem um elétron, significa que ele pode fazer uma ligação simples. O X ficou com o seu elétron. Com esse elétron ele pode fazer uma ligação X covalente comum. É o que eu representei aqui. Então a gente representa assim ou assim, homolítica. Mas a ligação pode ser heterolítica. Por exemplo, hétero, alguém ficou com elétron. E aí, supondo que o X perca esse elétron, a quebra foi aqui, tá? Ele vai ficar com uma carga positiva e o Y vai ficar com a carga negativa.
A gente pode representar assim, né? Que ele tem um parzinho de elétrons. Eu não gosto muito disso não, prefiro isso aqui. Mas é um cátion e um ânion. E poderia ter essa quebra assim também, ó. Quebrar aqui. Aí a gente teria o X- e o Y+. Isso aqui pra gente, nesse momento, não nos interessa. Interessa quem? Cisão homolítica, que a gente chama de homólise. Homo, quebrou igual. Beleza? Daí, meus jovens, olha o conceito. Radical orgânico é uma estrutura. Se é orgânico, vamos pensar que tem carbono, tá certo? É uma estrutura com um carbono ou mais, e esse cara apresenta uma característica: elétron desemparelhado, elétron sem par, e ele quer fazer um par. Por que ele é chamado de radical? Porque ele é extremamente reativo. E ele vai atacar cadeias carbônicas? Vai, ele pode atacar estruturas carbônicas. E aí ele pode formar outros compostos, porque ele se liga numa cadeia carbônica em dado momento, num dado ponto, e ele modifica a estrutura do composto original. Isso é que dá origem, por exemplo, né, nas nossas reações, aos diferentes compostos. Tanto alcanos, quanto alcenos, quanto alcinos, né, quanto a qualquer tipo de composto. Nós podemos ter a reação entre um composto e um radical. Eu vou trazer aqui um conceito bem simples. É um conjunto de átomos que apresenta um elétron desemparelhado e ele é extremamente reativo. Átomos aqui, vamos entender que tem que ter carbono para que ele seja um radical orgânico. Então vejam, os radicais orgânicos são obtidos a partir de uma cisão homolítica que nós já vimos entre carbono e hidrogênio. Os que nós vamos estudar, carbono e hidrogênio. Mas poderia ser carbono-carbono? Poderia. Sufixo. Todo radical vai terminar em -il, -ila ou também -ilo. -ila e -ilo é quando eles estiverem ao final do nome. Vai aparecer isso um pouco mais adiante. Para hidrocarbonetos aqui não, mas adiante, um pouquinho adiante. Os radicais provenientes dos alcanos são denominados de alquilas e dos aromáticos são denominados de arilas. Nossa, teacher, cada nomezinho chato, né? Mas você acaba se acostumando com eles. Eu vou trazer para vocês os dois primeiros e vou explicar como que eles se formam, com bastante detalhe. Os outros eu vou acelerar um pouquinho e eles eu vou trazer estrutura montada, porque eu quero que você compreenda o que está acontecendo, a diferenciação. Então vamos à tela. Nós temos o metano. Temos aqui o metano. Metano é CH4. Metano. Ele pode ter a quebra de qualquer uma dessas ligações aqui, ó. Pode quebrar uma dessas aqui, carbono e hidrogênio. Certo? Professor, pode quebrar mais do que uma vez? Pode. Mas a gente vai estudar apenas aqueles chamados de monovalentes. Os radicais em que nós temos apenas uma quebra. Eu vou trazer a mudança da cor para dizer o seguinte. Eu vou quebrar, por exemplo, de forma homogênea esta ligação. E aí a gente passa a ter isso aqui, ó. Olha aqui. A gente passa a ter isso aqui, esses dois caras. Lembrando que essa bolinha forma uma ligação simples, isso aqui também poderia ser representado assim, mas o hidrogênio não me interessa como radical. Me interessa esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem 3 hidrogênios, um carbono e uma ligação por fazer. O nome dele, pega a quantidade de carbono, met, terminação ila, ou metilo, ou simplesmente metil.
que eu quero chamar a atenção. Carbono tem 4 hidrogênios possíveis aí de serem quebrados, né? 4. Mas não interessa, como as valências são iguais, me interessa a quebra de uma só. Qual? Qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Esse tracinho, ele só é usado quando ele está na forma de radical. Beleza? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó, só para você compreender. Eu não vou colocar hidrogênio para todos não, quando for maiores, porque não interessa. Então tá aqui. Eu vou quebrar uma dessas ligações. Sai o hidrogênio. Isso aqui é o CH3. Tá vendo? Aqui tem um hidrogênio, aqui tem outro hidrogênio, aqui tem hidrogênio. E aqui a ligaçãozinha que ele tem ainda por fazer. Esse pininho dele aqui, ó, que ele tem por fazer. Certo? Olha aí. Então, moçada, ó. Aqui onde eu estou segurando é a valência livre do radical. Ele pode se ligar em alguém. Professor, até aí tudo bem. Mas e se ele tiver 2 carbonos? Então vamos ver. Eu vou até tirar as bolinhas de hidrogênio, porque elas vão mais encher o saco do que ajudar. Então se elas tiverem 2 carbonos, esse cara se chama etano. Eu vou colocar aqui a estrutura dele. Etano. Beleza? E aqui eu vou colocar quebra para baixo, tá bom? Para usar o espaço. Eu não vou quebrar ligação carbono-carbono. Não vou. Mas eu vou quebrar uma dessas 6 ligações aqui. Volta. Oh. Uma dessas 6 ligações aqui, ó. Ou com esse hidrogênio, ou com esse, ou com esse, ou com esse, ou com esse, ou com esse. Eu vou, por exemplo, quebrar essa aqui. Quando eu quebro essa criatura, eu passo a ter isso aqui. Observem. Eu tinha CH3 aqui. Agora eu passo a ter os 2 átomos isolados, né? O carbono com o resto e o hidrogênio sozinho. Esse cara se chama... Opa, metano não, já foi. Esse cara se chama etano. Este radical tem 2 carbonos. Ele se chama etil. Pode ser chamada de etilo, pode ser chamada de etila, quando vierem ao final do nome. Alguns compostos, o nome do radical vem no fim, por isso é metilo ou metila. Beleza? Metilo no fim, metil na frente. Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Com 1 carbono, metil. Com 2 carbonos, etil. Tudo ligação simples, tudo vindo de alcanos. Agora eu vou complicar um pouquinho. Não muito, mas eu vou complicar um pouquinho. É muito importante que você conheça radicais. Vejam aqui, propano. Propano. Ele tem 3 carbonos. Eu vou pintar esses 3 aqui e esses 3 aqui de vermelho. E vou pintar esses 2 aqui de roxinho. Por que eu usei a cor diferente? Para perceber justamente isso aqui, ó. Isso aqui. Se eu quebrar uma dessas 3 ligações, olha o que vai dar. CH3, CH2, CH2, ligação. Se eu quebrar do lado de cá, o que vai dar? CH3, CH2, CH2, ligação. Ou seja, quebrar aqui ou quebrar um desses 3 é a mesma coisa. Por isso usei a mesma cor. Mas se eu quebrar aqui, ó, aí é o seguinte. Aí esse carboninho aqui, ó, queria se ligar na cadeia de um outro composto. Esse carbono da ponta. Agora eu tenho uma segunda possibilidade. Coisa que não apareceu nem no etano, nem no metano. Por quê? Vem para a tela. Vem aqui para a tela. Olha aqui, esse carbono é único. Ele é primário. Esse aqui é primário e esse é primário. Mas quando eu venho para o propano, esse aqui é secundário.
e esses dois caras aqui são primários. Então, quebrando esse hidrogênio aqui da ponta, que é do carbono primário, desse aqui, observem que nós ficamos... Eu vou deixar esses aqui, em vez de roxo, vou deixar pretinho mesmo. Vejam que esses seriam os hidrogênios que eu marquei em vermelho dos carbonos primários. Daria CH3, esse CH2 aqui é do terceiro carbono, e a valência está aqui. Existe essa possibilidade, que eu vou chamar de possibilidade A, quebrar no carbono primário. E vou aqui chamar isso de possibilidade B, que é quebrar no carbono secundário. Quando eu quebro no carbono secundário, estou quebrando essa ligação aqui, ó. Essa. Beleza? Esta. Então estou quebrando esta ligação. A ligação aqui, ó, fica só um hidrogênio nesse cara e a valência está aqui, mostrando para vocês. Em vez de quebrar aqui, eu quebro justamente essa que eu estou segurando. É esse cara que futuramente vai se ligar a uma cadeia. Então, olha a diferença. Esse se ligando à cadeia ou esse se ligando à cadeia. São coisas diferentes, bem diferentes. Se eles são diferentes, eles têm nomes diferentes. Daí, cuidado com esse nome, porque muita gente apavora. O nome é complicado, tal. Não é complicado, não. Presta atenção. Esse cara que é da cadeia normal, quebrou na ponta, a ponta eu chamei de carbono primário, né? Primário, o nome dele vai ser propil. Propil, de primário, de ponta, quebrou na ponta. Então isso aqui, ó, vou até usar um bizuzinho aqui, ó. Ponta, primário. Esse aqui quebrou no meio, não quebrou na ponta. Então esse cara chama propil, e eu vou também ter aqui um propil porque ele tem 3 carbonos, só que a ligação está aqui no meio. Aqui ele é um radical com 3 carbonos, então ele é prop. Esse também é um radical com 3 carbonos, então ele também é prop. Só que nós temos um prefixo para diferenciar, que é o iso, para fazer com que o propil de cima seja diferente do propil que eu mostrei abaixo. Então é propil e isopropil. Deixa eu pegar aqui um espaço. Eu vou usar esse espaço para mostrar para vocês a diferença. Quando você enxergar essa diferença, você vai entender para os demais radicais também. Então vamos supor que eu tenho aqui uma cadeia carbônica, tá bom? E ela vai ser ramificada. O CH3 aparece assim, CH3. O CH2 aparece assim. Agora cuidado, ó. O propil quebrou na ponta, né? Então aqui é CH2, CH2, CH3. Olha o isopropil. O isopropil, em vez da gente escrever assim, ó, que é para você entender, isso seria assim para você entender, a gente não costuma ter esta cadeia aqui, ó, paralela com essa aqui. Então o que que a gente faz na química? A gente, como diz um amigo meu, a gente droba. O isopropil, esse cara é o isopropil. Olha aqui, aqui você gera um carbono secundário e aqui você gera um carbono terciário. São coisas diferentes. Se você entendeu esta minha colocação, vai ficar fácil para você entender agora quando a gente trabalhar com radicais com 4 carbonos. Prestem atenção. Eu vou fazer tudo com uma cor de caneta. Depois eu vou mudar a cor da caneta e vou mostrar o segundo. Combinados? Vamos pegar essa estrutura, colocar aqui mais um carbono nele. Mais um carbono. Algumas ligações já estão quebrando, né? Vamos colocar mais um carbono nessa criatura. Aqui. E é claro que ele também tem 4 ligações. Todo carbono, né, professor? Todo carbono é tetraédrico. Todo carbono. Tá errado. Cuidado com a frase.
Todo carbono é tetravalente. Tetravalente. Olha aqui. Complicou um pouquinho mais? Não muito. Porque aqui é CH3, aqui é CH3. Carbono primário, carbono primário. Os dois que eu estou segurando são primários. Secundário e secundário, CH2 e CH2. Então, primário, eu tenho essas opções aqui, ó, que são idênticas. Quebrar essas três ligações, uma das três, ou uma das três, vai dar a mesma coisa. 4 carbonos na sequência é a ligação. A outra possibilidade é quebrar no segundo carbono. Daí, compreendido com isso, eu vou passar para a estrutura, talvez até fique mais fácil de você compreender. Eu vou considerar aqui 6 possibilidades de quebra. Vou quebrar apenas uma delas no carbono primário. Tanto faz ser esse quanto esse. Eu escolhi esse aqui. Quando eu escolho esse aqui, que é a opção A, que é do carbono primário, quebrou no primário é na ponta. Então quebrou aqui na ponta. Vejam que esse CH3 permaneceu, está aqui. Esse CH2 permaneceu, está aqui. Esse CH2 permaneceu, está aqui. E esse novo CH2, porque antes era CH3, quebrou, está aqui. Beleza? Então nós temos aí a formação de um outro radical. Esse radical, ele tem 4 carbonos, e ele é um radical. Pode ser chamado de butil, butila, butilo. Ó, não vou ficar mais falando ilo, ila não, tá? Só butil. Esta é a maneira com que ela vai se ligar na cadeia. Então aqui, ó, isso aqui chega e clique, se conecta na cadeia. Agora nós temos uma segunda possibilidade. Podemos quebrar ou esse hidrogênio, ou esse, ou esse, ou esse, que são todos de carbono secundário, que vai dar exatamente a mesma coisa. Você até percebe, né, que tem uma certa simetria, né, no composto. Então dá a mesma coisa. Ligação quebrada no segundo carbono. No segundo carbono. Beleza? Então esse dá o butil. Alguns podem usar esse N para dizer que a cadeia desse cara aqui, ó, é normal. Então pode chamar de N-butil. Só que aqui você não quebrou no primeiro carbono, você quebrou no carbono secundário, sec-butila. Então você quebrou no sec-butila, no segundo dos 4. Ele chama butil. A ligação dele foi quebrada no segundo carbono, sec-butila. É isso. Sotaquezinho bravo, né? Bravo. E aí, moçada, eu vou trazer aquele que é o mais complicado ainda. O mais complicado. Essa cadeia é reta, né? Ela é normal. Já pensou se a gente tivesse, ó, com 4 carbonos? E se essa própria substância já fosse ramificada? Então aqui, ó, é CH3, 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 CH. Beleza? Eu tenho 3, 6, 9 possibilidades iguais e uma só diferente. Então eu tenho 9 hidrogênios ligados a carbono primário e um ligado no carbono terciário. E aí? Eu tenho 2 chances de radicais. Que é isso, ó. O composto é assim, tá bom? Vou até colocar aqui embaixo de novo para você perceber, ó. Eu tenho quantas chances de quebrar na ponta? 3, 6, 9. São iguais. Iguais possibilidades, né? Iguais radicais. Se eu quebrar qualquer uma ligaçãozinha dessa aqui. Se eu quebrar qualquer uma dessa. E aí, eu tenho carbono primário, carbono primário, carbono primário. E eu tenho um cara que ele é secundário. Não, ele é terciário. Ele tem um hidrogênio só. Ele é terciário. Pensando numa coisa aqui, falando outra. Moçada, eu tenho a possibilidade que eu vou chamar de B e eu tenho 9 possibilidades que eu vou chamar de A.
aqui, aqui ou aqui. Portanto, eu marquei aqui, ó, o A. Quebrar um desses aqui. Quando quebra um desses, quebrou na ponta. Observem que na ponta eu tenho CH3, tá aqui. Eu tenho um CH, que está aqui, um CH3 penduradinho nele, que está aqui. Eu tinha CH3, quebrou um, ficou CH2. Nome desse cara, isobutilo. Isobutil. Por que iso? Porque tanto faz quebrar aqui, ou quebrar aqui, ou quebrar aqui, vai dar a mesma coisa. Agora, se eu quebrar a ligação aqui, no que eu chamo possibilidade B, nós vamos quebrar esta ligação aqui, ó, a valência fica aqui. Então a gente representa assim de uma forma mais simplificada. Quebrei num carbono que é terciário. Quebrei num carbono terciário. Então esse cara terciário com 4 carbonos, terc-butila. Não é muito comum aparecer esses radicais. De vez em quando a banca pode pedir alguma coisa, vai falar qual é o nome desse radical. Entenderam? Quais são os mais usados? Metil, etil, propil, isopropil. E agora os que nós vamos ver que são ou aromáticos ou um pouquinho diferentes. Não é diferente a maneira de pensar, é a mesma coisa. O eteno, dá uma olhada no eteno, ele tem 2 carbonos e ele tem 2 hidrogênios em cada carbono. Pode quebrar a ligação ali? Pode. Ele vai ser o único cara de cadeia aberta com ligação insaturada que nos interessa. Então o eteno, ó, et é o número de carbonos, en é por ter dupla e il por ser radical. Nome dele, etenil. Só que o etenil é muito conhecido como vinil. Vinil, que é aquele material que serve para fazer aqueles plásticos, né? Que se usava antigamente em discos, aqueles discos que a gente chama de bolachão. Vinil. Cloreto de vinila, policloreto de vinila. Então o vinil é algo que pode aparecer para vocês. Eu vou trazer aqui, ó, aquele exemplozinho. Aqui, o vinil, ele iria ficar assim, ó, penduradinho, certo? Numa cadeia, supondo que essa cadeia vermelha é a maior cadeia da estrutura, e a gente vai voltar, nós vamos na verdade até ver essas nomenclaturas. Então voltando aqui para o slide, e agora pessoal, os outros 2 radicais que nos interessam, 2 aromáticos. Eu trouxe os 2, porque a banca gosta de te ferrar, ela gosta de te ferrar. Cuidado, o benzeno, que é C6H6, em alemão, ele se chama fenol. Se a gente tirar um hidrogênio dele, qualquer um desses, vamos pensar nesse aqui, ele vai ficar com uma ligaçãozinha. E esse cara vai se chamar fenil. Fim de papo. Agora existe um aromático que já é ramificado. Se quebrar esta ligação aqui, ou esta, vai originar isso aqui, uma ligação nesse carbono fora da cadeia. E aí esse cara que tem o nome, olha o nome oficial dele, depois a gente vai aprender, metilbenzeno. Olha que bacana, você sabe que esse cara é o benzeno, e esse cara é um radical metil, metilbenzeno. Apelido dele, benzil. Nome do radical, benzil. Esses caras você tem que saber. Com um carbono, metil. Com 2 carbonos, etil. 3 carbonos, propil e isopropil. Esses você tem que saber. Com 4 carbonos, muito difícil aparecer. Com 5, muito difícil aparecer, mais difícil ainda. Aromático, ou é benzil ou é fenil. E de vez em quando, raramente aparece o vinil. Então esses são os que eu gostaria que vocês soubessem. Belezinha? Agora que vocês já sabem quais são os radicais,
nós vamos pensar em nomes de estruturas não mais normais, mas com ramificações. Aprender a fazer o nome dos compostos dos hidrocarbonetos ramificados. Eu considero uma parte extremamente importante. Extremamente importante. E muitos veem com uma certa dificuldade. Por quê? Regra. Tem que seguir regra. A banca vai cobrar que você conheça as regras. Belezinha? Isso nós vamos ver agora, professor? Ah, vamos não. Só no próximo bloco.